O Guilherme Gonçalves está ao vivo comigo nesse feriadão. Deixa eu ver onde o Guilherme foi. Tá lá, ao vivaço, tá ali perto de algum campo. A galera tá aproveitando o feriado, mas tá um poeirão. Esse tempo seco, feriadão e no meio do inverno, tá com cara de calor, tá com cara de verão. Viu, Guilherme Gonçalves, mais uma vez. Boa tarde agora ao ar livre. É, Valentim, e bota ar livre nisso, viu? Começou uma ventania agora, que parece que vai subir um tornado aqui onde nós estamos, mas um tornado de poeira, mas começou a ventar muito forte mesmo. O Claudinei mostra pra nós primeiro essa praça aqui que fica na zona... meio que leste, meio norte de Franca, no meio do caminho, vamos assim dizer, aqui no Jardim Petraglia. Olha só, é um lugar bonito, que tem quadra, tem campo, o pessoal gosta de se divertir, vir aqui passear, mas por enquanto, nesse horário do almoço, não tem quase ninguém aqui nesse local para aproveitar esse calorão. E o dia, Valentim, deve ser como ontem, viu? O sol aparece o dia todo, mas sempre com bastante nuvens. Claudinei Perecim vai mostrar para nós aí também o céu de Franca. Agora, não temos previsões de chuva para nossa região e as temperaturas continuam próximas aí dos 30 graus, atingindo o pico de aí nessas 2 horas da tarde, né, às 14 horas, esse pico de 30 graus, e depois as temperaturas voltam a baixar e ficar aí perto dos 10, 20 graus no máximo. Céu de Franca, azul, com muitas nuvens. Dá para ver de vez em quando aparece uma nuvem um pouco diferente, com uma coloração diferente, mas não é nada de chuva, é poeira mesmo. E agora um giro pelas cidades da nossa região. Franca hoje, mínima de 15, máxima de 26 graus. Ribeirão Preto por lá. A mínima também é de 15 e a máxima de 30 graus, sempre mais quente em Ribeirão. São Carlos, temperaturas variam entre 14 e 27 graus. Alô, Pirassununga, mínima de 14, máxima de 23. Lá um pouquinho mais gelado em Pirassununga, hein? Em Pedregulho, cidade uma das mais altas aqui da nossa região, mínima de 15 graus, máxima de 26. Por isso lá também um pouquinho mais frio. E em Matão, mínima de 15, máxima de 27. As temperaturas para hoje, feriadão 9 de julho, dia do soldado constitucionalista, uma data importante para o Brasil e principalmente para nós aqui do estado de São Paulo, feriadão estadual. Valentim, essa é a paisagem aqui do Jardim Petraglia, dá para ver não só as nuvens, o céu da Franca, mas também grande parte da cidade, principalmente a região central ali, com muitos prédios que já vão surgindo aí e sendo construídos aqui na Franca do Imperador, Valentim. Rapaz, quanta TV ligada dentro dessas casas na Record, hein? Franca, que há tantos anos nos dá a liderança na audiência, nas pesquisas no horário. Olha, cidade que amo, cidade do nosso coração. Agora, Gui, esse rapadão aí, ó, tá bom agora à tarde, a hora que acabar o Balanço Geral, vamos juntar aqui o time da Record Interior e vamos bater bola. Tem gente que fala terrão, tem gente que fala rapadão. Combinou? Eu, você, já avisa o Claudinei Perecim. E olha, eu com quase 2 metros de altura, eu vou no gol, hein? Que isso, Valentim. Claro que depois que acabar o balanço, nós vamos almoçar meio fora de horário, mas nós vamos comer, fazer o quilo e na sequência nós vamos aqui para esse rapadão que o Dinei vai mostrar para nós. Dinei, o Valentim fez um convite lá, Dinei, para você também. Você anima de bater uma bola aqui, a gente jogar um futebol mais tarde aqui? Opa, vambora. Aí, tá vendo? Dinei animou, Valentim. Vamos lá, hein? Dinei vai aproveitar e vai ele que joga na lateral de direita, vai armar as jogadas e a gente vai bater uma bola aqui nesse campo do Jardim Petraglia. É com você. Tá aí o nosso Guilherme Gonçalves, Claudinei Eu vou apitar Perecim, o jogo, viu? Claudinei da Fiel. O que foi, GG? Eu vou apitar o jogo. Ah, você vai ser o juiz. Eu vou apitar o jogo. Mas, não, você vai Eu não vou jogar, você vai não. no meu time, Hoje você eu vai tô ser de o meu boa. centroavante, você tem Eu cara vou ser juiz, de vou goleador. apitar o jogo, vou ficar tranquilo, hoje eu vou jogar. Não. Vou marcar o Alan. Conhece o Alan? Qual, Alain? O Alambrado, esse que fica aqui na lateral. Eu vou marcar ele e vou apitar, entendeu? Já tá querendo jogar ali na sombra. Ei, já mal começou a carreira de jogador de futebol, já tá chinelinho.
não tem jeito, viu? Obrigado, nosso Guilherme Gonçalves. Já tá querendo jogar na sombra, né? Ele se jogasse lá na Arena do Botafogo, do lado do Comercial, no estádio do Lanchão, da Francana, ele é jogado do lado das numeradas, né? Da coberta, porque a sombra chega ali primeiro. Bom, quem tá nesse time também é o Gustavo Batista, que é bom de bola. E olha, vai falar sobre a Revolução de 1932, porque os times, hoje eu tô convocando aqui o time da Record para jogar bola, mas naquela época, Gustavo Batista, os times foram com seus jogadores convocados a ir para a guerra. Você imagina, pararam o Campeonato Paulista e aí os jogadores acabaram indo para o fronte, para as trincheiras. Bom, quem vai falar de história muito melhor que eu é o Gustavo e o nosso entrevistado, o Gustavo que agora está em frente ao monumento que faz essa homenagem aos combatentes da Revolução de 32. Não é isso, Gustavo? Boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde, viu, Valentim? Estou bem aqui no centro de Ribeirão Preto, saí lá da Zona Norte, onde estava, na revenda de gás, agora eu estou aqui no centro de Ribeirão Preto, ao lado deste importante monumento aí, em homenagem a combatentes, né, que estiveram nessa Revolução Constitucionalista, representando a nossa região, né? A gente vê que tem combatentes aqui sendo homenageados, inclusive tem uma placa ali no lado de baixo, né, deste monumento, com os nomes, né, desses combatentes que estiveram nessa Revolução Constitucionalista. E eu vou conversar a partir de agora aqui com o Marcelo, que vai explicar um pouco pra gente. Afinal, hoje não é feriado à toa, tem uma causa, tem uma consequência, inclusive na Constituição que a gente tem até hoje, porque foi a partir dessa revolução que mudou. Até então, o povo não participava da Constituição, né, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde. Essa Revolução de 32, né, na verdade, foi uma guerra civil, né, que mobilizou a sociedade, principalmente o Estado de São Paulo, em luta pela constitucionalização do Brasil. Com o advento, com a Revolução de 1930, foi rasgada a Constituição e se instaurou o governo provisório de Getúlio Vargas. E São Paulo começou a perceber que esse governo do Vargas começou a se eternizar na provisoriedade. Então exigiu a implementação de uma Constituição. E partiram por uma situação extrema de conflito armado, né? E o resultado disso foi, se São Paulo perdeu militarmente, politicamente a gente pode dizer que São Paulo ganhou, porque foi implementada uma Constituição em 33, após os conflitos, houve o chamamento da Assembleia Nacional Constituinte para se fazer a Constituição, e em 34 foi implementada a Constituição de 34. Vamos falar um pouco da participação da nossa região. A gente tem inclusive alguns nomes neste monumento ali. Fala um pouco desses nomes que estão ali, que inclusive muitas pessoas andam pelas ruas de Ribeirão Preto e encontram esses nomes que estão ali sendo homenageados. Exato. Esse monumento ele foi feito em homenagem ao combatente constitucionalista, né, de 32, e nos anos 80 foi colocado placa com nomes de combatentes daqui de Ribeirão e região. São 9 nomes, 6 daqui de Ribeirão e os demais da região. Então é uma homenagem a esses combatentes que lutaram pela constitucionalização ou pela reconstitucionalização do Brasil, que eram habitantes aqui da nossa região. Quais alguns deles que estão ali? Você tem, eu não... Vamos a gente aproveitar que a gente está ao vivo aqui no Balanço Geral, para a gente ter um pouquinho mais de destaque aqui, poder observar ali da melhor forma, né? A gente vê ali, tem Augusto, né? Vamos aproveitar que é ao vivo, viu, Valentim? Aqui dentro do Balanço Geral, olha só. A gente tem aqui Augusto Fiordelice, Ayrton Roxo, Henrique Junqueira Franco, Januário dos Santos, Joaquim Alves, José de Oliveira Moreira, Mário Furtado, Nélio Batista Guimarães, Valdomiro Machado e Pola Lei, né? A gente vê aqui a placa, né, homenageando aí Revolução Constitucionalista, né, de 1932, uma placa que homenageia o centenário, né, que ocorreu no dia 9 de julho de 1982. E a gente vai voltar agora aqui para baixo, para facilitar aqui até o nosso câmera, né, para a gente continuar a nossa conversa a respeito da história, professor, para falar um pouco mais a respeito de como foi esse combate, né? A gente tem alguns combatentes daqui da nossa região, mas esse combate ele se travou mais nas divisas ali do Vale do Paraíba e lá perto do Paraná? Isso, no Vale do Itararé, que inclusive houve um combate 30, né, na Revolução de 30. Houve, aliás, um combate que não ocorreu, que estava previsto, né, e depois se efetivou esse combate em 32 e a tropa paulista recuou, né, foi na verdade um combate, houve um recuo.
no Vale do Paraíba foi o lugar mais intenso, tanto com o túnel que tem lá que é a divisa de São Paulo e Minas, né, o túnel na Serra da Mantiqueira, e a cidade de Cunha foi um lugar de intenso combate. Foram 2 meses de combate na cidade de Cunha. O episódio, o advento, foram em torno de 86 dias, né? Sendo que 2 meses desses 86 dias foram de intensos combates ali na região de Cunha, das tropas federalistas que vinham de Paraty e ascendiam a Serra do Mar, passando por Cunha. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram, entre elas, né, o próprio aqui, nós temos vários, como o Ayrton Roxo, que foi um combatente daqui, da Cavalaria Rio Pardo. Inclusive, esses nomes que estão aqui são nomes que são dados em ruas, aqui no bairro, no Alto da Boa Vista, né? Foram pessoas que tombaram aí pela luta pela Constituição no Brasil. Professor, para a gente terminar, vamos falar um pouquinho da importância da Constituição. Né? A Constituição tem lá, né, são as leis que regem o nosso país, né, os nossos direitos. Né? Muitos dos direitos que nós temos hoje, a partir, claro, da Assembleia Constituinte que nós tivemos no ano de 88, mas eles vieram, talvez, o ponto inicial, o ponto de partida, a partir, né, da década de 30, já que, como a gente disse no início aqui do Balanço Geral, né, o povo não participava. A partir daí, tudo que a gente tem hoje, remetendo ao povo, os direitos, a legislação, foram importantes a partir dessa época, né? A Constituição porque o Brasil tem uma tradição autoritária, né? Então, com a Revolução de 30 começa a ter mais participação popular e a Constituição, que foi forçada de 32, implementada em 34, ele amplia aquele direito, aquela cidadania de participação popular, de os ordenamentos do país não ficar só numa cúpula, né? Então, ele traz em si aquele valor de ter uma ampla participação cívica, social, de ordenamento do país, que nada mais é do que a Constituição, são o conjunto de leis que regem o país, né? Então, ele amplia a cidadania. Muito obrigado. Conversei com o professor Marcelo, dando informações importantes para a gente a respeito deste 9 de julho. Claro, é importante ser feriado, a gente está descansando em casa, aí as pessoas estão descansando em casa, o nosso telespectador, a gente está aqui trabalhando, mas é importante a gente também levar essa informação, né? Muito importante, né, Valentim, porque se a gente tem hoje muitos direitos em relação à saúde, em relação à educação, a gente tem o direito ao voto, à democracia, né? Muito se deve a esta revolução que começou lá atrás, a partir aqui do estado de São Paulo, Valentim. Olha, quero aproveitar a audiência, todo mundo ligado e aprendendo um pouco mais desse feriado. Tem muita criança em casa, pai e mamãe curioso. E aproveitar o professor Marcelo com você aí. 2 perguntas rápidas. Uma pergunta é a seguinte: a intenção de São Paulo era se separar do Brasil de Getúlio Vargas, né? São Paulo achava que poderia vencer o exército brasileiro na época, né? O professor pode responder melhor que eu. E uma segunda pergunta, Gustavo, é que na Revolução de 32 nós tivemos muitos fatos curiosos. Falam-se que os jogadores dos times do estado de São Paulo pararam o campeonato para ir para a guerra e que o povo paulista começou a dar joias, começou a dar dinheiro para financiar, né, a compra de armas para combater o exército de Getúlio Vargas. O professor pode dar uma palhinha para a gente desses 2 temas aí, rapidinho? Vamos lá, Valentim. Professor, o Valentim no estúdio fez 2 perguntas interessantes, importantes. Primeiro, a respeito do pedido de separação, né? O estado de São Paulo queria, neste momento da Revolução, se separar do estado de São Paulo. E a respeito da participação dos combatentes. Os jogadores, né, de futebol aqui do estado de São Paulo, eles teriam participado também dessa Revolução, também com a paralisação do campeonato e participando ativamente, né, de combate? Então, é interessante essa pergunta. Não, o estado de São Paulo não houve, por mais que a pauta não era a separação do Brasil, tá? Dizem que em tempos de guerra, mentira como terra, né? Então, o governo, para forçar o Brasil a se unir contra os combatentes de São Paulo, lançou algumas notas falando dessa separação. Mas, na verdade, a luta de São Paulo era uma luta nacional, pela constitucionalização do país. Então, é um equívoco falar essa impressão separatista. Pode ser que houve um ou outro, mas não era essa a luta coordenada por São Paulo.
Em relação aos jogadores, participação. Isso é interessante, isso mostra, né, a permeabilidade da luta. Pegou mulheres, teve mulheres que participaram, você teve a Legião Negra, né, que foram pessoas descendentes, afrodescendentes, você teve jogadores de futebol que participaram. Então, o voluntarismo, né, esse chamamento cívico permeou vários estratos sociais, profissionais. Em Ribeirão Preto teve um jogador, se eu não me engano, do Comercial, que participou do conflito também. É isso daí, muito obrigado. Conversei com o professor Marcelo, né? Informações importantes da nossa história, né, Valentim? Para a gente, a cada dia mais, valorizar, né, a Constituição, as leis, a democracia que a gente tem hoje, Valentim. Esses combatentes que deram literalmente a vida em prol da nossa Constituição, como o professor disse muito bem, o Gustavo também. Na época, perdemos, né, a batalha nas trincheiras, né, nos combates diretos, mas pouco tempo depois, Getúlio Vargas cedeu e aí fez a primeira, né, voltou com a Constituição, que depois foi aprimorada, como disse o professor. Muito obrigado, Gustavo Batista. Obrigado, professor Marcelo. Essa aula aqui ao vivo no Balanço Geral, no feriadão. Bom, Ribeirão Preto, você vê, até jogador do Comercial foi para a guerra, né? Agora você imagina a situação em Franca, que a cidade faz divisa com Minas Gerais, né? Nessa tensão, nesse combate contra tropas mineiras e o estado de São Paulo, tudo na fronteira. Bom, em Franca, mais de 700 cidadãos lutaram e 9 chegaram a morrer na Revolução de 1932. E na cidade, além da Rua Voluntários da Franca e também vários outros pontos que dão nome, né, e que lembram a memória desses combatentes, a cidade também realiza todo ano no centro, também no monumento ali, homenagem à Revolução de 32, uma cerimônia junto com os parentes desses combatentes valorosos. Veja. As pessoas se reuniram na Praça 9 de Julho, no centro da cidade. A banda tocou o hino nacional. As bandeiras foram levadas pelos atiradores do tiro de guerra e o hino de Franca também foi executado. O evento chamou a atenção dos comerciantes e funcionários das lojas, que aproveitaram para fazer o registro com o celular. Eu acho muito bonito, então por isso que eu estava tirando foto. Já tinha visto alguma vez essa homenagem? Primeira vez que eu vejo. E sabe o que é que está acontecendo? É a comemoração da Praça 9 de Julho. A praça que leva o nome do feriado, né? Do feriado, isso. E é importante esse evento para todo mundo, né? Isso é muito importante. Eu acho maravilhoso isso tudo. Matheus, você estava indo trabalhar e se deparou com isso aqui. Sabe o que que é? Não faço a mínima ideia. Dia do Soldado Constitucionalista. Então é uma homenagem que acontece todo ano. Aqueles francanos também que lutaram nesse movimento. Então sempre tem isso aqui na praça. Você não sabia que tinha todo ano? Não, todo ano não. Nem imaginava, né? Eu vim para trabalhar, deparei com essa orquestra maravilhosa aqui no centro. E aí aproveitou para filmar? Sim, legal. Mandar pros amigos, né? Sempre gosta. Legal, bacana. A Revolução Constitucionalista de 1932 completa 92 anos em 2024. Foi uma revolta armada causada pela insatisfação do estado de São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas, na política café com leite e privilégios de Minas Gerais. A intenção era criar uma nova Constituição. Mais de 700 francanos lutaram na Revolução de 1932. 9 deles morreram no conflito. Os nomes estão eternizados em uma placa que fica na base do monumento do soldado constitucionalista, na Praça 9 de Julho. Dona Nelly é filha de Petronílio, um dos soldados que sobreviveu ao confronto. Ela fez questão de acompanhar o evento no feriado. É uma emoção muito grande. Nossa, eu não gosto nem... Para mim é emocionante. Não perco, eu adoro vir. E a gente tem muita saudade também. Ele falou um pouco como é que era lá, o que a senhora lembra? Ele falava muito assim para os amigos, mas a gente nunca estava perto ali para... Né, mas ele adorava essas aventuras. Para mim, aventura, né? Ele adorava.
É importante manter viva essa homenagem todo ano. Com certeza. A homenagem terminou com a leitura dos nomes dos guerrilheiros francanos mortos e depois foi colocada na base da estátua, por policiais militares, uma coroa de flores que vai ficar até o fim do dia, junto ao monumento. É uma honra a gente estar aqui na data de hoje, homenageando o soldado constitucionalista que foram os soldados que lutaram, né, em prol da Revolução Constitucionalista de 1932. Então, para a gente é uma honra prestar essa homenagem. E é importante sempre marcar presença e a população dar essa atenção, prestar essa homenagem toda vez que essa data chega, né? Com certeza, porque foram pessoas aí abnegadas, né, que muitas delas deram suas vidas em prol de uma nova Constituição no ano de 32 aí, e lutaram com muito afinco, né, deixando suas famílias. Então, para nós é uma honra. Tá aí, parabéns, né? Essa homenagem muito bem prestada, essa lembrança que nós temos que ter todos os anos e se aproximando do centenário, né, dessa revolução em 2032, né? Mas até lá a gente continua acompanhando e mostrando essa homenagem e você viu, né? Não temos mais, infelizmente, combatentes, né, que estavam naquele conflito, que foram homenageados por muitos e muitos anos. Nós chegamos a mostrar aqui na Record combatentes, né, que foram homenageados, mas agora nós temos um monumento e também os familiares que recordam sempre dessa batalha, dessa revolução lá de 1932, tá? Você que se interessou mais, pode perguntar para o seu professor de história, com certeza ele vai adorar contar isso para você.